Olá! Esse é o quinto vídeo tutorial do software de segmentação SEG 3D. Nesse vídeo, falarei sobre a aba Advanced Filters. O software é dividido em 8 abas, sendo 4 delas referentes às configurações do projeto e do software e as outras 4 referentes ao projeto de segmentação. Nesse vídeo, falaremos sobre a aba Advanced Filters, que contém filtros de vários tipos e finalidades. Esses filtros requerem técnicas computacionais avançadas, têm vários parâmetros e requerem tempos de computação maiores ou uma combinação deles. O primeiro filtro é o filtro Kenny Edge Detection. Esse filtro calcula as bordas em uma camada de dados e produz os pixels que vão ser as bordas em uma camada de máscara. Existem dois parâmetros para esse filtro: distância, que é medida em pixels, e limites. O parâmetro de distância é o que controla o desfoque gaussiano, e é o mesmo que no filtro Gaussian Blur. A distância mais alta resulta em menos bordas detectadas, e essas bordas detectadas provavelmente vão ser mais grossas. O parâmetro de limite mínimo controla o limite. Esse parâmetro define o nível do que contará como borda ou não. Isso significa que um limite mínimo mais alto vai ter menos arestas no resultado. Assim, determinamos os parâmetros no próprio menu do filtro e aplicamos o filtro. E esse é o resultado obtido. O filtro Confidence Connected é semelhante ao filtro Neighborhood Connected, no sentido de encontrar pixels conectados em um volume de dados que são estatisticamente semelhantes aos pixels ao redor dos pontos selecionados e os produzir como uma camada de máscara. Esses pontos são definidos no visualizador 2D. Os pixels vizinhos aos pontos fornecidos são usados para calcular as estatísticas iniciais, variância e média. Então, os pixels conectados que se encaixam na região limite, definida pelo parâmetro multiplicador, que é o número de desvios padrão da média, vai ser selecionada. Esse filtro pode ser repetido várias vezes. Os dois parâmetros, então, são os parâmetros Iterations e Multiplier. O parâmetro Iterations descreve o número de vezes em que as estatísticas e a região conectada são calculadas. Pequenos aumentos nesse parâmetro podem não alterar significativamente os resultados. O parâmetro Multiplier descreve o limite das intensidades e dos pixels. Quanto maior for esse parâmetro, mais pixels vão ser selecionados pelo filtro. Assim, uma vez selecionados, basta aplicar o filtro. E esse é o resultado obtido. O filtro Curvature Anisotropic Diffusion realiza uma difusão anisotrópica em uma camada de dados usando a equação de difusão de curvatura modificada. Uma filtragem é usada para reduzir o ruído ou detalhes indesejados nas imagens, preservando recursos específicos da imagem, como as arestas. A saída desse filtro é uma camada de dados suavizada. Os parâmetros desse filtro são Iterations e Sensitivity Range. O parâmetro Iterations controla quantas iterações no filtro vão ser executadas. Quanto maior o valor, mais suave vai ser a imagem. O parâmetro da faixa de sensibilidade controla a difusão dos objetos na imagem, ou seja, quanto maior a sensibilidade, maior a difusão e, portanto, mais suave vai ser a camada de dados. O filtro Distance Map calcula a distância até a superfície de uma máscara para cada pixel no volume. Esse filtro gera um mapa de distância como uma camada de dados com os valores considerados dentro da máscara marcada como negativa. Esse filtro é útil em muitos aplicativos para fornecer uma função de indicador para a superfície de máscara.
Esse mapa de distância também pode ser usado para gerar uma isosuperfície mais suave do que seria possível a partir da segmentação original. Assim, o usuário pode escolher entre a distância em pixels ou a distância real. Quando aplicado o filtro, esse é o resultado. O filtro Gradient Anisotropic Diffusion realiza uma difusão anisotrópica em uma camada de dados e usa uma etapa de aprimoramento de borda adicional para preservar recursos úteis. Essa filtragem é utilizada para reduzir o ruído ou detalhes indesejados nas imagens, preservando recursos específicos da imagem, como as bordas. A saída desse filtro é uma camada de dados suavizada. Os parâmetros para esse filtro são Iterations e Sensitivity Range. O parâmetro Iterations controla quantas iterações do filtro são executadas. Quanto mais iterações, mais suave a imagem fica. O parâmetro de Sensitivity Range controla a difusão dos objetos na imagem. Portanto, quanto maior a sensibilidade, mais difusão e, portanto, mais lisa a imagem vai ficar. O filtro Gradient Magnitude calcula a magnitude do gradiente de uma camada de dados e produz uma nova camada de dados contendo a magnitude do gradiente. Esse filtro é útil para destacar regiões com bordas na imagem de dados, porque essas regiões têm gradientes elevados. Esse filtro é bem simples de usar porque não há nenhum parâmetro para ajuste e há apenas uma entrada. Então basta selecionar no Layer Manager uma camada de dados e aplicar o filtro. E esse é o resultado obtido quando aplicamos o filtro. O filtro Histogram Equalization calcula o histograma da camada de imagem de dados e tenta transformar a imagem para que o histograma seja o mais plano possível. O resultado dessa transformação, na maioria das vezes, é um aumento no contraste que pode ser considerado um realce da imagem. Existem 3 parâmetros para esse filtro. O parâmetro Equalization, o parâmetro Histogram Bins e o parâmetro Bins to Ignore. O parâmetro Equalization fornece a diferença mais óbvia para a imagem. Esse filtro combina a imagem original e a imagem equalizada do histograma no resultado, e esse parâmetro controla a contribuição de cada um. Quando o parâmetro é 1, o resultado vai ser apenas a imagem equalizada. Quando o resultado é 0, a imagem original vai ser o resultado final. O parâmetro Histogram Bins controla o número de bins usado no histograma original, usado para calcular a transformação. Portanto, esse parâmetro controla a resolução da transformação da intensidade. Quanto menor for o número, menor vai ser a intensidade dos valores usados na imagem final, que podem reduzir as transições suaves na imagem. O parâmetro Bins to Ignore controla o número de bins ignorados na transformação de intensidade. Quando os bins são ignorados, os pixels que estariam nos bins são movidos para as regiões próximas. O resultado disso é que o intervalo de valor resultante é alterado, o que pode fornecer contraste adicional em algumas áreas. Assim, uma vez selecionados os parâmetros, basta aplicar o filtro. E esse é o resultado final. O filtro Intensity Correction tenta tornar a intensidade na camada de dados homogênea. Isso acaba sendo útil ao lidar com imagens de ressonância magnética, como é o caso, uma vez que os valores de intensidade e contraste podem variar no tempo devido às variações do campo magnético. Existem 2 parâmetros nesse filtro: o parâmetro Polynomial Order e Edge Sensitivity.
O primeiro controla o tipo de spline usado para corrigir a imagem. O valor 1 assume que qualquer mudança na intensidade é linear, através da imagem. O valor mais alto pode ser necessário caso haja padrões mais complexos de intensidade na variação, como regiões aparentemente isoladas de altas ou baixas intensidades. O parâmetro Edge Sensitivity controla o algoritmo de correção, que evita artefatos nas bordas da imagem. Quanto maior a sensibilidade, menos o algoritmo vai corrigir para artefatos de borda. Conforme a sensibilidade das bordas se aproxima de zero, o algoritmo tenta deixar as bordas inalteradas e pode suprimir a correção da intensidade completamente. Uma vez selecionados os parâmetros, basta aplicar o filtro. Com isso, podemos observar o resultado da aplicação do filtro. O filtro Segmentation Level Set utiliza como entrada uma camada de dados e uma camada de máscara. Então, para criar a camada de máscara, utilizamos o filtro Auto Threshold e criamos 3 novas camadas que podemos visualizar no Layer Manager. Para começar a usar o filtro, selecionamos uma camada de dados e no menu do filtro selecionamos uma camada de máscara. A partir dessa seleção, podemos utilizar o filtro. Esse é um filtro de segmentação iterativo que usa um volume de pontos para localizar as regiões em um volume de dados que são semelhantes ao ponto original. Da camada de máscara selecionada, que fornecemos como semente, as estatísticas das regiões marcadas vão ser calculadas. A partir disso, o filtro vai expandir a região segmentada para os pixels circundantes que correspondem às estatísticas da área original. A propagação pode também retrair a área segmentada, em alguns casos, no caso de as áreas não atenderem aos critérios de faixa limite ou peso da borda. Os parâmetros desse filtro são Iterations, Threshold Range, Curvature Rate, Propagation Rate e Edge Weight. O primeiro dos parâmetros, Iterations, permite que o usuário defina o número de vezes que o filtro se propaga antes de encerrar. O filtro Threshold Range controla os valores de intensidade incluídos na propagação da região segmentada. Esse intervalo está relacionado ao desvio padrão do volume original. Se esse parâmetro for definido muito baixo, a região de semente será removida conforme a segmentação se propaga. Se esse parâmetro for definido como zero, não vai haver dados de saída. O parâmetro Curvature Weight controla a borda de propagação em termos de curvatura. Quanto maior esse valor, mais sufocante vai ser o limite. O parâmetro Propagation Weight controla o quão agressivo cada iteração vai ser na determinação dos pixels circundantes que podem se ajustar aos critérios do filtro. O parâmetro Edge Weight controla quanto efeito as bordas no volume de dados vão afetar as vias de propagação. Quanto maior o valor, mais o filtro evita o preenchimento das bordas. Assim, uma vez determinados os parâmetros, utilizando os sliders ou as setas na lateral, basta aplicar o filtro. E assim, esse é o resultado obtido. Filtro Watershed. Esse filtro utiliza do algoritmo Watershed para separar objetos agrupados na imagem.
Esse filtro possui dois parâmetros, o parâmetro Threshold e o parâmetro Level. Ambos os parâmetros podem ser modificados diretamente digitando o valor que se deseja ou utilizando as setas na lateral das barras de cada um dos parâmetros. Assim, uma vez selecionados os parâmetros, basta aplicar o filtro. É importante notar que esse filtro, dependendo da imagem, pode demorar um pouco mais para ser completamente aplicado. Após o filtro ser aplicado, esse é o resultado final. O download do software pode ser feito pelo GitHub, através do link disponibilizado. Por fim, gostaria de agradecer ao fomento financeiro dado pelo CNPq, pela CAPES e pela FAPESP, e agradecer também aos colegas contribuidores do laboratório.